E se eu te dissesse que o seu corpo não só descansa durante a noite, mas também se conecta com forças superiores que podem influenciar diretamente sua vida? Enquanto seus olhos se fecham e o mundo físico desaparece, existe um campo invisível que continua ativo, interagindo com você de maneiras que talvez nunca tenha percebido. Algumas dessas forças curam, outras perturbam. E há relatos de que um simples ímã colocado debaixo do travesseiro pode alterar completamente essa dinâmica, transformando sua energia, moldando seus sonhos e até abrindo portais para dimensões que poucos ousam atravessar. Não estamos falando de superstição barata ou truque viral de rede social. Trata-se de um segredo sussurrado ao longo dos séculos, escondido em livros esquecidos e mencionado em relatos de pessoas que afirmam ter experimentado mudanças profundas depois de dormir, noite após noite, com um ímã próximo à mente. J.J. Benítez, conhecido por revelar encontros impossíveis e verdades ignoradas, explorou esse mistério e revelou algo perturbador. A mente não dorme. Ela viaja, capta sinais, recebe mensagens. E se isso for verdade, o que acontece quando um elemento magnético é colocado exatamente sob a sua cabeça? Que tipo de energia você pode estar atraindo sem perceber? O que pode ser despertado dentro de você enquanto sonha? Há quem diga ter visto imagens impossíveis, lembranças que jamais viveu, sonhos mais vívidos do que a própria realidade. Seriam coincidências ou sinais de que algo muito maior está acontecendo enquanto você dorme? Será sugestão ou existe algo além? Neste vídeo, você não vai apenas descobrir o que realmente acontece quando se dorme com um ímã debaixo do travesseiro. Vai também começar a se perguntar: e se tudo o que você acreditava sobre o sono, os sonhos e a consciência fosse apenas a ponta de um mistério muito mais profundo? Fique até o final, porque o que hoje parece um simples objeto pode, na verdade, funcionar como uma chave capaz de abrir portas que a maioria das pessoas nem sabe que existem. E se essa ideia ressoar com você, escreva nos comentários: nem tudo que é invisível é imaginário. Prepare-se para nunca mais encarar o sono da mesma maneira. Por décadas, a ciência tratou o campo magnético da Terra como algo constante e inofensivo. Apenas mais um elemento invisível que compõe o cenário do nosso mundo. Mas existem pesquisadores, médicos alternativos e curiosos incansáveis que afirmam: esse campo não apenas nos envolve, como também influencia profundamente nossos corpos e mentes, especialmente enquanto dormimos. Porque é exatamente durante o sono que o corpo abaixa suas defesas físicas, que a mente racional se desativa e a consciência, aquela que mal usamos enquanto acordados, começa a se abrir a outras frequências. Dormir, nesse contexto, não é simplesmente descansar, é viajar, é se ajustar, é se expor, e é aí que entra o ímã. Colocar um ímã sob o travesseiro não é apenas uma ideia esotérica. É uma forma precisa de alterar a relação entre o campo magnético externo e o sistema eletromagnético do corpo humano. Nosso coração, nosso cérebro, nossas células, tudo funciona com impulsos elétricos. E os ímãs, por mais simples que pareçam, não geram apenas atração física, eles criam influência energética. Ao dormir com um ímã próximo à cabeça, esse campo começa a interagir diretamente com as frequências cerebrais que, à noite, transitam por estados como o zeta e o delta, associados à intuição, à cura e à abertura psíquica. Não é coincidência que muitas pessoas que adotaram esse hábito relatem sonhos mais vívidos, maior clareza mental ao acordar, ou até visões que não conseguem explicar. Mas isso é só o começo. Alguns afirmam que há algo além, uma sensação de que, enquanto o corpo repousa, a mente acessa arquivos normalmente trancados,
memórias esquecidas, ideias que parecem vir de outro lugar, até sensações físicas sem explicação lógica. J. Benítez estudou por décadas a conexão entre o humano e o invisível, entre o sonho e o real, entre aquilo que vemos e o que nos observa. Para ele, dormir não é apenas repousar, é se expor, é abrir uma porta. E essa porta, dependendo do que estiver ao seu lado, pode te levar a um estado de paz profunda ou a algo muito mais inquietante. Porque os ímãs não são neutros, eles não agem de forma passiva. De acordo com textos antigos do Oriente, os polos magnéticos estão ligados a fluxos de energia vital. O Polo Norte, por exemplo, pode ter um efeito calmante. Já o Polo Sul pode ativar processos internos, tanto físicos quanto mentais. E se você coloca um ímã sem saber sua polaridade, sem compreender o que está amplificando, pode acabar alterando funções dentro de si que nem sabia que estavam em operação durante o sono. É nessas horas de sono profundo que o seu corpo consegue realizar verdadeiros milagres, porque a sua energia está livre, sem bloqueios ou barreiras que impeçam você de usá-la plenamente. Esse é o momento perfeito para manifestar qualquer desejo e moldar a realidade que quiser, pois sua consciência se encontra em outro plano, uma dimensão onde você é o arquiteto absoluto da própria existência. E quando você aprende a acessar esse estado de forma consciente, não apenas observa o que acontece nesse outro mundo, mas começa a interferir nele, mudar padrões, reescrever situações e trazer para o plano físico aquilo que visualizou no plano sutil. Se você quer dar esse próximo passo, aprender a manifestar de forma consciente, acessar dimensões espirituais e usar o sono como ferramenta para criar a realidade desejada, existe um material único chamado seu eu superior. Nele, você vai encontrar métodos passo a passo para ter experiências fora do corpo, entrar em estados de consciência expandidos e decodificar mensagens espirituais por meio de meditações e técnicas aplicadas durante o sono. Nesse livro você vai aprender como usar a sua energia vital a seu favor para manifestar o que quiser. Por isso, a minha recomendação é que você desça a tela e vá no link no primeiro comentário fixado para você conhecer esse manual. Alguns fizeram isso apenas por curiosidade e acabaram sonhando com símbolos antigos, com luzes, com presenças, imaginação talvez. Outros tiveram sonhos lúcidos, com muita prosperidade, amor e abundância envolvida nesse breve período de descanso profundo. Isso pode ser acesso, uma chave, como dissemos antes, que abre uma área da sua consciência que normalmente está selada. Não estamos falando de superstição, estamos falando de energia, de vibração, de consciência magnética. Dormir com um ímã sob o travesseiro não vai transformar sua vida da noite para o dia, mas pode ser o início de algo, de uma sensibilidade nova, de uma abertura, de uma pergunta. Porque se corpo, alma e mente estão ligados por circuitos invisíveis, então cada coisa que você coloca perto de si enquanto dorme pode ter um efeito muito maior do que imagina. E esse efeito não é apenas físico. E o mais inquietante de tudo é isto: talvez você não esteja sozinho enquanto dorme. Talvez algo ou alguém esteja observando o que você faz com esse ímã. Comente esta frase se você já sentiu que sonhar é mais do que simplesmente dormir. Estou pronto para viajar sem sair do lugar, porque a experiência, ou melhor, tudo o que acontece durante o sono, nem sempre nasce da mente consciente. Há inúmeros relatos, mais do que se imagina, que coincidem em um ponto desconcertante. Ao dormir por várias noites seguidas com um ímã sob o travesseiro, os sonhos mudam de natureza. Deixam de ser simbólicos, confusos, desconectados. Tornam-se intensos, coerentes, até sequenciais, como se não fossem apenas sonhos, mas lembranças. Vez após vez, as descrições se repetem.
A sensação de ter estado em outro lugar, de ter conversado com presenças, de ter visto coisas que não sabia que era capaz de ver. Algumas pessoas acordam com frases que nunca leram antes, com imagens que, ao buscarem, descobrem que realmente existem, e com sensações físicas tão vívidas que seus corpos reagem ao despertar. Alucinação coletiva? Sugestão? Ou, como diria J.J. Benítez, está se abrindo uma fenda na consciência, uma brecha por onde algo a mais começa a espiar. Um dos padrões mais intrigantes é o das experiências fora do corpo. Pessoas que jamais praticaram meditação ou técnicas de projeção relatam que, ao adormecer com um ímã sob a cabeça, sua consciência parecia se separar do corpo físico. Muitos viram coisas que não se pareciam com alucinações. Enxergaram o próprio quarto, seus corpos deitados, escutaram sons distantes, perceberam luzes que não estavam ali antes. Alguns sentiram medo, outros choraram ao acordar. Não por angústia, mas por certeza. Tinham presenciado algo real, um espaço que não sabiam que existia, e tudo começou com aquele pequeno objeto metálico sob a cabeça. A ciência convencional, como sempre, tenta descartar tais relatos com rótulos técnicos: paralisia do sono, alucinação hipnagógica, sugestão noturna. Mas há um ponto onde as coincidências se acumulam tanto que já não podem ser ignoradas. Civilizações antigas sabiam que o magnetismo era mais do que uma força física. Os egípcios, por exemplo, usavam minerais magnéticos sobre a testa de iniciados durante rituais sagrados. Os Vedas falavam de pedras com poder de atração divina. E místicos do deserto dormiam sobre rochas consideradas canais de visão. Estavam loucos? Ou sabiam de algo que esquecemos ao longo dos séculos? A teoria é simples, mas poderosa. Dormir com um ímã altera o campo magnético natural do corpo, e esse campo funciona como uma antena entre dimensões. Durante o sono profundo, quando a mente lógica se desativa, a consciência, livre de filtros, pode captar frequências que normalmente estariam fora de alcance. Isso explicaria por que tantos afirmam ter visto figuras ao lado da cama, ouvido mensagens sem som, sentido presenças, como se alguém estivesse ali, observando, guiando ou talvez apenas testando sua sensibilidade. Alguns até acordam com marcas físicas, sinais na pele, pressão na testa, pequenos choques elétricos sem explicação. J.J. Benítez reuniu durante décadas centenas desses testemunhos. Pessoas comuns que, após vivenciarem algo aparentemente impossível, compreenderam que o universo é muito mais estranho e profundo do que a ciência ousa admitir. E se tudo isso for verdade, então dormir com um ímã pode ser mais do que uma simples curiosidade. Pode ser um convite, um chamado para ver, lembrar, reconectar. Porque talvez você não esteja aprendendo algo novo, talvez esteja apenas recordando algo que sua alma já sabia, mas que o mundo moderno te ensinou a esquecer. Comente se você já teve um sonho que não parecia um sonho, e escreva esta frase se agora entende que descansar nem sempre é dormir. Minhas noites são mais reais do que meus dias. Ainda há muito a ser descoberto. Nem tudo o que se sonha é imaginação. Às vezes, o que você vê de olhos fechados não é criação mental, é lembrança. E por quê? E se você não nasceu com a mente em branco? E se carrega dentro de si memórias que não são apenas suas, mas que vivem em você? Alguns chamam isso de memória celular, outros de herança genética profunda. Há quem fale de vidas passadas, de consciência reencarnada, de histórias suspensas no tempo que apenas esperam por um sinal para despertar. Dormir com um ímã sob o travesseiro, segundo alguns pesquisadores alternativos, pode ser esse sinal, um gatilho, um código de ativação para algo que estava adormecido, mas nunca morto. E o mais impressionante é que não estamos falando de teoria no ar.
Há relatos concretos, pessoas que após semanas dormindo com o ímã próximo ao crânio começaram a sonhar com paisagens desconhecidas, até que um dia visitaram esses lugares e reconheceram cada detalhe. Outros descreveram línguas que nunca estudaram, símbolos antigos que depois encontraram em textos arqueológicos, e sensações de ter estado em um lugar que nesta vida jamais conheceram. O mais perturbador é que muitos desses casos não vêm de pessoas em busca de fama ou atenção. São pessoas comuns que apenas queriam dormir melhor e acabaram abrindo uma porta para outra realidade. Alguns resistiram, outros acolheram, mas ninguém voltou a ser o mesmo. Há quem afirme que o campo magnético do ímã funciona como um catalisador dessa memória profunda. Quando a mente consciente relaxa, ela solta suas barreiras lógicas e o magnetismo, nesse estado vulnerável, age como uma agulha que toca discos antigos dentro da alma. O que aparece pode ser fragmentado, confuso, imagens sem explicação, emoções intensas, nomes que você nunca ouviu, mas que sente como seus. Em alguns casos, até mesmo dores físicas conectadas a feridas que você jamais sofreu nesta vida. J. Benítez, sempre cauteloso com esses temas, relata em seus textos como muitas pessoas, em sono profundo, acessam lugares e tempos que não fazem parte de sua biografia atual. E o mais curioso é que essas visões não parecem estranhas. Elas se sentem íntimas, familiares, quase sagradas. Você pode pensar que é tudo apenas sugestão. Mas como explicar que tantas pessoas sonhem com símbolos semelhantes, com estruturas antigas, com céus que não pertencem a esta terra? Como explicar que tantos sonhadores magnéticos coincidam em dizer que, após usarem um ímã, algo se ativou dentro deles, algo que não pediram, mas que estava esperando ser lembrado? Algumas tradições afirmam que todo ser humano carrega dentro de si um mapa, um registro adormecido, uma verdade oculta. Mas esse mapa não se ativa com livros nem com lógica. Ele se ativa com energia, intenção e vibração. E o ímã, por mais simples que pareça, pode ser um desses artefatos antigos que abre o selo do que você já sabia, mas esqueceu. E isso não é para todos. Nem todos estão prontos para lembrar. Porque lembrar às vezes dói, outras vezes liberta, mas sempre transforma. Se decidir testar, não faça isso por mera curiosidade. Faça com respeito, com intenção clara. Pergunte à sua alma o que ela quer te mostrar e prepare-se para receber sem medo. Porque talvez, enquanto você só queria dormir melhor, o seu espírito estivesse esperando exatamente por esse momento. Comente se você já teve um sonho que parecia mais uma memória do que uma fantasia. E escreva esta frase se estiver pronto para despertar algo antigo dentro de si. Recordar é voltar para mim. Quando J. Benítez começou a documentar casos de contato, nem todos aconteciam à luz do dia. Muitos tinham início durante a noite, em quartos silenciosos, em camas comuns, e não com naves ou luzes no céu, mas com sonhos que pareciam ser guiados por outra dimensão, porque há quem diga que o verdadeiro contato não acontece olhando para o céu, mas para dentro. Dormir com um ímã sob o travesseiro, segundo inúmeros relatos, pode ser um dos gatilhos mais sutis e eficazes para provocar esse contato. Não estamos falando de ficção científica. Estamos falando de pessoas comuns, sem antecedentes místicos, que começaram a ter visões noturnas após colocar esse pequeno objeto metálico sob a cabeça. Elas descrevem seres altos, luminosos, sem olhos ou boca definidos, mas com presença, com mensagens. Outras relatam guias que não tocam, mas se comunicam, vozes que não se ouvem, mas ressoam dentro, instruções que despertam algo profundo, uma missão, um chamado, uma certeza, imaginação, sugestão, ou talvez uma porta que foi aberta sem que soubéssemos.
A hipótese é fascinante. Se o corpo humano é um receptor natural e o sono é o momento de menor interferência racional, então um ímã, ao alterar sutilmente o campo energético cerebral, poderia facilitar o contato com outras inteligências. Não para nos invadir, mas para nos guiar, para nos ajudar a lembrar do que esquecemos ao nascer. Ortia Benítez já afirmou muitas vezes que há mais verdade nos sonhos do que nas notícias. E que, se soubéssemos o que realmente acontece durante o sono, jamais fecharíamos os olhos sem antes fazer uma oração. Alguns relatos vão ainda mais longe. Falam de informações recebidas que mais tarde se confirmaram, de nomes desconhecidos que surgiram em livros antigos, de sensações de terem sido tocados por uma força que não julga, apenas observa. E o mais estranho é que, ao remover o ímã, essas experiências cessam, como se o campo magnético fosse uma antena, uma chave, e ao tirá-lo, o canal se fechasse. Coincidência ou coincidências demais para ignorar? O contato nem sempre se apresenta com clareza. Às vezes vem em sonhos simbólicos, outras vezes em emoções sem razão. Mas muitos concordam em uma coisa: após dormir repetidamente com um ímã, sentem uma abertura, como se a alma estivesse mais disponível, como se a percepção tivesse se expandido. Não se trata de virar místico, nem de acreditar em tudo. Trata-se de experimentar com respeito e consciência que talvez exista muito mais do que conseguimos ver, e que, enquanto dormimos, algo ou alguém pode estar tentando nos dizer algo que já esquecemos, mas que está pronto para ser lembrado. Você está disposto a escutar? O segredo de dormir com um ímã não é que ele vá mudar sua vida como num passe de mágica. O verdadeiro segredo é que ele te obriga a olhar para dentro, a se fazer perguntas, a lembrar que a consciência não está limitada ao corpo, que os sonhos nem sempre são só sonhos, e que talvez exista uma inteligência superior que só pode se aproximar quando você está em silêncio, sem defesas, sem medo. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez essa mensagem fosse para você, talvez não fosse apenas um vídeo, talvez você também já estivesse sentindo há algum tempo que algo não se encaixa completamente. Comente se algum dia você sonhou com alguém que não parecia humano, mas que não te deu medo. E escreva esta frase se estiver pronto para enxergar além do que os olhos mostram. Meus sonhos estão me chamando. Talvez você tenha chegado aqui buscando uma resposta simples, uma explicação lógica, algo concreto sobre por que alguém colocaria um ímã sob o travesseiro para dormir. Mas agora você sabe, isso não se trata de lógica, trata-se de experiência, de sinais, de realidades que não se tocam, mas se sentem. Às vezes, o mais revelador não é o que você entende, mas aquilo que você não consegue explicar. E se algo que você ouviu aqui hoje mexeu com você por dentro, então esse era o seu sinal. Porque dormir com um ímã não é uma técnica, nem uma superstição, muito menos um truque para sonhar bonito. É uma decisão, é uma forma de dizer ao universo: estou pronto para ver além. Nem todos querem ver. Há quem prefira fechar os olhos, dormir profundamente e esquecer. E tudo bem, nem todos os caminhos são para todos. Mas se você está aqui, se chegou até o final, provavelmente sente o mesmo que muitos que tiveram essas experiências sentem, que há algo mais. Que o sono não é apenas descanso, mas uma porta. E que no meio da noite, quando ninguém mais te observa, há algo que te observa, com paciência, esperando que você finalmente pare de ter medo. Talvez esse algo viva dentro de você, ou talvez vá além de tudo que você conhece. O J.J. Benítez disse muitas vezes que não fazemos ideia do mundo em que vivemos, que acreditamos estar sãos apenas porque vivemos dentro de uma lógica limitada, repetitiva e previsível. Mas a verdade, a verdadeira, aparece quando o ruído se cala, quando a mente cede, quando o corpo finalmente dorme. É aí que acontece o contato, a visão, a conexão,
E se um simples ímã sob o travesseiro pode empurrar essa porta, ainda que um pouco, por que não tentar? Por que não se aproximar desse limiar, mesmo que seja por uma curiosidade sagrada? Isso não é sobre acreditar cegamente, é sobre estar disposto a experimentar, e não pelo jogo, mas com humildade. Porque quem mais descobre não é quem mais sabe, mas quem mais observa e silencia. Aqueles que noite após noite se entregam ao mistério, não para controlá-lo, mas para escutá-lo. E você pode ser um deles. Você pode se permitir a possibilidade de que o invisível também seja real, de que seus sonhos não são restos do dia, mas mensagens codificadas, ecos de outro plano, fragmentos de algo maior que você ainda não compreende, mas já sente. Dormir com um ímã sob o travesseiro não garante nada, mas também não é nada. É um símbolo, uma chave, um pequeno artefato que no silêncio da noite pode tocar algo que você esqueceu que tinha. Sensibilidade espiritual, consciência expandida, memórias da alma. E se esta noite você decidir tentar, faça com respeito, sem pressa, sem esperar fogos de artifício. Faça como quem entra em um templo, sabendo que algo pode acontecer, ou não, mas que o simples fato de estar disposto já te transforma. Porque talvez o verdadeiro segredo não seja o ímã, seja você. Obrigado por ter chegado até aqui. Em um mundo onde tudo acontece tão rápido, parar para ouvir uma mensagem como essa não é comum. É um sinal. Talvez você não tenha entendido tudo. Talvez apenas tenha sentido algo que não sabe explicar. E isso já é o suficiente. Porque às vezes o que muda uma vida não é uma grande revelação, mas uma pequena semente. E hoje essa semente foi plantada. Se decidir dormir com um ímã, faça com consciência. E se já fez, compartilhe sua experiência. Há outros como você buscando respostas. E seu testemunho pode ser o farol que eles precisam. Inscreva-se se esse conteúdo ressoou com você. E antes de ir, escreva esta frase como um ato de fé. O mistério já começou dentro de mim. Nos vemos na próxima viagem, porque quanto mais perguntas você faz, mais desperto você está.